Bom, então nós temos aqui, né, o exercício 1, resolva graficamente, essa é a condição, o problema achurando o espaço das soluções viáveis, determinar o ponto ótimo e os valores x1, x2 e z. Né? Responda também se identificou alguma restrição redundante. Tá? Então ele está pedindo basicamente 4 coisas. Né? O ponto ótimo, os valores x1, x2, z e se tem alguma restrição redundante. Né? E aí ele dá aqui essas informações. O que a gente identifica aqui? Bom, primeiro, essa daqui é a função objetiva que ele fala. Né? Então, no que consiste a função objetiva? Nada mais é do que o que a gente está procurando. Né? O que a gente está procurando? Minimizar essa função. Né? Sendo x1 e x2 essas variáveis, então ele quer saber qual que é o mínimo, né, para essa função 3x1, 2,5x2. Tá? Então essa aqui é a nossa função objetiva. E aí ele deu aqui também as nossas restrições. Tá? Então são essas restrições aqui. 4x1 mais 5x2 menor ou igual a 800, x2 maior ou igual a 80, x1 mais x2 maior que 170, 4x1 mais 6x2 maior ou igual a 170 e x1 igual a 60. Bom, o que é importante saber? Que nessa solução gráfica que ele pede, né, resolva graficamente, a solução gráfica ela vai levar em consideração as restrições. Né? Então isso daqui é importante para a gente poder fazer esse exercício. Né? Então vamos ao próximo slide aqui. Então o que a gente tem que lembrar? Bom, primeiro que essas soluções gráficas elas são utilizadas para resolver problemas com duas variáveis. Né? Porque com 3 ou mais variáveis é muito difícil a visualização, uma vez que a gente trabalha no plano. Né? Então, para você fazer um gráfico, né, que envolvesse 3 variáveis, então seria de 3 eixos, né? Então ficaria muito difícil para a gente visualizar qual seria a função objetiva. Né? Porque, enfim, no olho nu é muito difícil enxergar. Então a gente trabalha com funções com 2 variáveis sempre, né, para resolver questões aí através de gráfico. E uma outra observação, né, que o conjunto de soluções viáveis que ele procura, né, que ele nos pede, é o que? É formado pela área que satisfaz todas as restrições simultaneamente. Ou seja, a gente vai construindo o gráfico e conforme a gente for vendo que vai satisfazendo determinada restrição, ela na verdade é a intersecção de todas as restrições. Né? Então essas são as soluções viáveis. Né? Não são as soluções ótimas ainda, mas são as soluções viáveis. Né? É isso que ele quer. Então, primeiro passo, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar as desigualdades como igualdades. Né? O que significa isso? Né? Então a gente tinha a restrição lá, 4x1 mais 5x2, que era menor ou igual a 800. Nesse caso a gente vai considerar ela igual a 800. x2, que era maior ou igual a 80, a gente vai considerar x2 igual a 80. Mesma coisa para x1 mais x2, né, que era maior ou igual a 170, agora vai ser igual a 170. Essa outra restrição também. E por último a restrição x1 igual a 60. Né? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai considerar x1 zero e depois a gente considera x2 zero, né, a fim de encontrar as raízes. Né? O que isso quer dizer? Que a gente primeiro vai considerar isso aqui, o x2 sendo zero, porque a gente vai saber no eixo x1 aonde que é o início da reta, né? De onde ela vai sair. Né? E aí depois quando a gente faz o x1 igual a zero, a gente vai saber onde que é o x2, ou seja, onde que o gráfico vai cortar o eixo x2. Então a gente vai ter de onde ela sai até onde ela vai. Né? Então a gente vai resolver ela aqui uma por uma. Né? Então o que a gente tem? A gente fazendo x2 igual a zero, a gente vai ter 5 vezes 0, então vai ficar 4x1 igual a 800. Então a gente achou que o x1 na reta que vai compor essa restrição, o x1 é igual a 200. Depois a gente fazendo x1 igual a zero, a gente vai ter 5x2 igual a 800, o x2 vai ser 160. Né? Bom, então a gente achou o ponto de saída e o ponto de chegada para x1 e x2 nessa restrição.
Nessa segunda restrição aqui, então ela é uma constante, então vai ser uma linha que vai sair do x2 e vai ser reta, né? Porque ela é uma constante, não vai ter chegado em x1, né? Depois a gente tem essa terceira restrição. Então nessa terceira restrição, a gente fazendo o x2 igual a zero, a gente vai ter que x1 igual a 170. E fazendo o x1 igual a zero, a gente vai ter que o x2 também é 170. Então ela vai sair do 170 e vai ir até o 170 do outro eixo, né? Nesse caso aqui a gente vai ter, fazendo o x2 igual a zero, a gente tem 4x1 igual a 170, logo x1 é 42,5, né? E aí depois a gente fazendo o x1 igual a zero, a gente vai ter que ser x2 igual a 170, portanto x2 é igual a 28,33. E aqui também é o mesmo caso, né? x1 é igual a 60, 60 vai ser uma reta que vai sair do x1, ela vai ser perpendicular ao outro eixo, né? Já que ela é uma constante, né? Então, o que a gente tem que lembrar? Que para cada par x1 e x2, né, irá compor uma reta, sendo que os valores acima encontrados representam as raízes, ou seja, o ponto de partida e de chegada de cada ponta da reta, né? Então vamos fazer o gráfico e aí isso aqui vai ficar bem claro para a gente. Então a gente tem o que? A gente tem o eixo do x1 e com o x2, né? Lembrando que a gente usa só esse quadrante, por quê? Porque a gente trabalha com as restrições que são positivas, né? Então x1 e x2 eles têm que ser positivos. Para x1 e x2 ser positivo, a gente só pode considerar esse quadrante aqui, né? Então vamos lá fazer os gráficos das restrições, né? Então a gente tem a primeira restrição, que é x1 igual a 200 e x2 igual a 60. Então o que a gente vai fazer? No x1 a gente vai sair de 200, né? E vai até x2 em 160. Como é que vai ficar isso? Vai ficar dessa forma aqui, né? Então considerando aqui 200 e aqui 160, a gente tem uma reta que liga esses dois pontos. E aí a gente já fez essa primeira restrição, né? E aí nessa primeira restrição dizia o quê? Que os valores que ele busca, né, que era 4x1 mais 5x2, eram menor ou igual a 800. Ou seja, ele quer, sendo essa aqui a linha da restrição, ele quer números que sejam menores. Ou seja, a gente tem toda essa parte de baixo aqui, tá? A gente tem toda essa parte de baixo, vou até marcar aqui, né? Então a gente tem toda essa parte de baixo aqui como soluções viáveis, né? Então se a gente tivesse só essa restrição, a gente diria que todo esse conjunto aqui são um conjunto de soluções viáveis, né? Mas como não é o caso, a gente vai analisar as intersecções. Então, a princípio, para essa primeira reta, essa seria aqui toda a área de soluções viáveis, né? Vamos para a segunda. A segunda, ela fala que x2, no caso, seria maior ou igual a 80, né? Então a gente vai pegar onde tem 80 aqui no x2 e a gente traça uma reta, né? Uma reta porque ela não vai até x1, né? Uma vez que ela é constante. Então ela diz o quê? Que as soluções são aquelas que são maior ou igual a 80. Ou seja, maior ou igual a 80, a gente então vai desconsiderar toda essa parte, né? Porque a intersecção dessas duas retas é essa parte aqui, né? Ou seja, menor que 800 daqui para baixo e maior do que 80. Então, aí nesse outro caso, a gente consideraria somente essa outra parte aqui, né? Então agora mudou, tá? Então agora toda a área de soluções viáveis é toda essa área aqui, né? Agora vamos para a próxima linha, né? Próxima restrição. Então, vamos lá. Então na próxima restrição a gente tem aqui x1 é igual a 170 e x2 é igual a 170. Então eu vou marcar aqui um 170 no x1 e um 170 no x2, né? Já que aqui é 160. Então a gente vai ter essa reta, né? Sai de 170 e vai até 170. E nesse caso tem que ser maior ou igual, né? Então se é maior ou igual, de novo agora não é mais essa área, porque essa área não conta, porque essa área é menor, né? Então tem que ser maior, ou seja, tem que estar acima dessa reta. Então de novo aqui novamente a gente apaga isso aqui, porque agora a nova condição, para essa nova condição então, é toda essa área aqui, né? Desse triângulo
é a área de soluções viáveis, né? Só que ainda não acabou, a gente tem mais restrições, né? A próxima restrição que a gente tem, x1 é 42, x2 é igual a 28,33. Aí o que a gente tem? A gente vai ter aqui, ó, saindo de 42,5 e indo até 28,33. Então o que a gente observa aqui? Bom, conforme a gente foi construindo esse gráfico, a gente viu que a área de soluções viáveis é essa daqui, né? Porque é a intersecção entre essas retas, né? Ou seja, tem que ser menor do que essa, tem que ser maior do que essa, tem que ser maior do que essa. Ou seja, é daqui para cá, daqui para cima e daqui para baixo. É essa região, né? Essa daqui, ela está completamente fora, né? Ou seja, é uma restrição que ela não precisaria estar aqui, ela não faz diferença em estar aqui, né? Porque realmente os conjuntos aqui, né, dentro nessa reta aqui não fazem parte mesmo das soluções viáveis. Então essa reta aqui, como é que a gente chama ela? Ela tem um nome, ela tem como restrição redundante, ou seja, não precisaria estar aqui, né? Então uma das perguntas do exercício a gente já respondeu, né? Se existe alguma restrição redundante. Existe, e é para a função cujo x1 é igual a 42,5, x2 é igual a 28,33, né? Então essa foi uma das respostas, né? Agora, continuando, para a gente achar soluções viáveis, tem a última reta, que é x1 igual a 60. Então eu vou no x1, marco 60 e aí eu faço a reta, né? Bom, a gente teria o quê? Que nessa restrição x1 era maior ou igual a 60. Então é daqui para cima, né? Ou seja, a área de intersecção de tudo aquilo que a gente está procurando é tudo isso aqui, né? É toda essa parte aqui, tá? Vindo até aqui. Bom, então com isso a gente achou a área de soluções viáveis, né? Que é na intersecção desses pontos aqui, né? Então agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai calcular qual que vai ser o ponto ótimo, né? Porque uma coisa é você ter a área de soluções viáveis, são todas as soluções possíveis, mas agora a gente tem que calcular quais são as soluções, qual é a solução melhor, né? Então o que a gente sabe? Que as soluções melhores, né? Ou seja, o mínimo ou o máximo, elas sempre estão na região de fronteira. Onde é só a região de fronteira? Em cima das retas, né? Porque, por exemplo, se aqui a gente tivesse toda essa parte aqui e tivesse apenas essa restrição, aqui seria um ponto máximo, né? Aqui seria um ponto máximo, né? Por quê? Porque seriam o mais afastado possível da origem, né? Então aqui nós teríamos toda essa região como regiões de ponto máximo, né? Então, sabendo que elas estão na região de fronteira, a gente tem também um outro dado importante, que nos vértices, né, nos vértices da figura é onde se encontram os pontos máximos ou mínimos, né, das figuras. Então, como a gente está procurando o ponto mínimo, o que a gente tem aqui de informação? Bom, a gente tem esse primeiro ponto aqui, né? Por que ponto mínimo? Porque para cima é maior, né? A solução tem valores maiores, e para baixo ela tem valores menores. Então a gente tem que esse ponto e este ponto aqui, eles estão, né, no vértice dessa figura, e eles estão mais próximos aqui da origem, né? Agora, como é que a gente vai saber qual que está mais próximo, né? Qual que é a solução ótima? É nesse ponto ou nesse ponto? Bom, aí a gente vai calcular os valores aqui nesses pontos, né? Então, como é que a gente faz isso? Ponto aqui, né? Vamos ver nesse primeiro ponto. Nesse primeiro ponto, o que a gente tem? x1 aqui é igual a 60, tá? Lembra que essa reta aqui é a reta x1 igual a 60. Essa outra linha aqui, essa linha vermelha, é a linha da restrição x1 igual a 170, x2 igual a 170. E qual que é essa linha aqui, né? Qual que é a função dessa linha? A função dessa linha é x1 mais x2 igual a 170. Então o que a gente procura? A gente procura a região cuja a função aqui, no caso, elas são iguais, né? A imagem da função x1 mais x2 igual a 170 e x1 igual a 160
elas são iguais, elas se encontram nesse ponto. Então só é a gente igualar essa função com essa que a gente acha o valor de x2. Nesse caso, e aí nesse outro segundo aqui, né, esse segundo ponto, a gente tem que x2 é igual a 80, essa reta azul, né? E aí ela se encontra onde? Ela se encontra também com a mesma reta, x1 mais x2 igual a 170. Né? Então a gente tem esses dois pontos, né? O conjunto aqui desses dois pontos. Então esse ponto dado por este aqui e esse segundo ponto aqui é x1 igual a 60, x1 mais x2 igual a 170. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai igualar as duas retas e a gente acha o valor de cada uma delas. Nesse caso não precisa igualar porque a gente já tem que x1 igual a 60. A gente substitui o x1 por 60 aqui, a gente vai ter que x2 é igual a 110, né? Então, esse ponto aqui, ele é um ponto igual a 110, tá? Ele vale 110. Fazendo a mesma coisa aqui no segundo, a gente tem o que? A gente substitui o x2 por 80, a gente vai ter que x1 é igual a 90, né? Então, a gente tem que, nesse ponto aqui, o valor de x1 é 90, tá? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui à função objetiva dada no início. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai jogar os valores de x1 aqui e de x2 aqui, tanto nessa primeira solução quanto nessa segunda, tá? E aí a gente vai ver qual que é o valor mínimo, né? Já que a gente está comparando esses dois pontos, ou seja, os dois possíveis pontos mínimos, né? Por quê? Porque eles estão no vértice, né? Na parte de baixo, então são valores mínimos, né? Mas qual que é o mais mínimo desses aqui, né? Qual que é a solução ótima? Então a gente vai substituir aqui esses valores aqui e depois esse daqui e comparar, né? Então o que a gente tem? Substituindo nesse daqui primeiro, x1 é igual a 60 e x2 é igual a 110, né? Então a gente tem 3 vezes 60 mais 2 vezes 110. Isso aqui vai nos dar um valor mínimo que é de 455. Então esse ponto aqui, né, cruzando com 60, a gente tem o quê? Que ele tem o valor de 455. Nesse segundo a gente substitui por 90 o x1 e o x2 a gente substitui por 80, né? E a gente vai ter então que o valor dessa função objetiva aqui, nesse ponto, ele é igual a 470. Comparando esses dois, a gente tem o que? A gente tem que esse aqui é o valor mínimo para essa função, né? Então, sendo esse o valor mínimo para essa função, a gente tem então que as coordenadas desse ponto aqui é o que? É 60 e 110, né? Então, por quê? Porque aqui o x1 60, aqui x1, x2 110, x2 110, né? Então essa daqui essas são as coordenadas do ponto, né, cujo valor da função objetiva é mínimo. O valor mínimo da função objetiva é 455 e como restrição redundante a gente tem essa restrição aqui. Opa, tá bom? Então como restrição redundante a gente tem essa restrição aqui, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.